Este programa é um oferecimento de Helva Pharma, farmácia de manipulação e homeopatia. Oracred, crédito consignado. Sebrae, venha ser um profissional de sucesso. Panificadora Trigos de Ouro, a qualidade tem o nosso sabor. Óticas Diniz, óculos, armações e lentes das melhores marcas. Corpus, centro de estética, está no ar. Tirando Dúvidas com Magali Picarelli. Boa tarde, minha querida amiga, meu querido amigo telespectador. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto polêmico demais. Tudo que trata de comportamento, de transtorno, de individualidade, né, nos pensamentos, é sempre muito polêmico. Por isso que nós trouxemos aqui a psicóloga Alexandra Rios. É Alessandra Rios? Alessandra Rios e não Alexandra. Nós trouxemos aqui, ela é psicóloga e vai tirar tanta dúvida nossa. Nós temos aqui adolescentes, professores que querem saber algumas coisas. E eu tenho aqui algumas perguntas que eu já trouxe de telespectadores que com as suas sugestões nos mandaram também perguntas. Então nós temos aqui que falar sobre isso, né? Sobre alunos que estão para fazer um vestibular, ficam tensos. Vamos falar de comportamento em geral, né? Nós tivemos aí uns tempos atrás o problema que o Brasil inteiro, foi até para o mundo a notícia, com a suspeita de um menino de 13 anos ter matado a família toda, né? Uma coisa terrível. Então nós vamos falar um pouquinho, abordar um pouco esses assuntos de comportamento. Já já. Programa Tirando Dúvidas com Magali Picarelli. Pois é, nós estamos aqui com a Alessandra Rios. A Alessandra é psicóloga e tem cuidado de adolescentes, né, Alessandra? Boa tarde. Boa tarde, sim, tenho cuidado de adolescentes. É? Uhum. É uma das minhas especialidades na clínica, né? Crianças e adolescentes. A psicologia, ela é algo assim instigante, né? Porque você vai tentar conhecer a cabecinha das pessoas, não é? Eu sou suspeita, né? Eu sou apaixonada pela minha profissão, mas é uma profissão que requer bastante estudo, né? E o indivíduo, ele é singular, né? Então, cada paciente, ele traz as suas particularidades, né? Para ser trabalhada. É um privilégio, né? Ainda existem muitos mitos, né? E muitos, assim, preconceitos em relação à psicologia, especialmente por parte de pais. Por quê? Porque eu acho que hoje já não está assim, os psicólogos estão mais evoluídos, né? Estão mais... Mas antes, ia uma criança para um psicólogo, pronto, era hora de torturar os pais. Acontecia isso, Alessandra? Verdade, olha, na minha época não. Não, né? Você já é de outros tempos, né? Mas não. As pessoas tinham medo de levar filho em psicólogo. Eu não Mas vou sabe, levar. Não, ainda hoje nós percebemos esse receio, não só dos pais ou o próprio adulto que chega no consultório, né? Porque é uma pessoa estranha, que você vai abrir a sua dúvida. Às vezes o adolescente mesmo conta coisas que ele não falou para os pais, né? Algumas coisas que aconteceram significativas. Às vezes vem encaminhado, né, por médicos, por exemplo, dermatologistas que... eu já recebi um caso, a criança não tinha manchas por todo o corpo, e o dermatologista fez os exames e, olha, ele não tem nada, encaminhou para mim. E, assim, uma situação que ele vivenciou lá atrás, que ele não conseguia contar para o pai. Então, imagina, ele não conseguia contar para o pai, aí ele senta na frente de uma pessoa que ele nunca viu, que o pai mandou, né? Mas que tem uma técnica para tirar tudo, né? Para conversar e deixar a pessoa à vontade. A psicologia é uma ciência, né? Então, nós temos, sim, muitas técnicas, muitos estudos, e a ciência vem evoluindo, né, para a gente poder cumprir nosso papel, que não é amedrontar, não é torturar ninguém, né? Nós estamos ali, eu digo, olha, eu não sou juiz, eu sou psicólogo, não tenha medo. Meu filho foi para o psicólogo, de quem é a culpa, né?
Por isso que o povo tem medo, né? Não, mas nós não trabalhamos culpa, assim. né? Nós Não, trabalhamos né? responsabilidade. Então, assim, a gente não levanta de manhã e fala, hoje eu vou errar com meu filho. Ah, não, né? A gente procura viver a vida Procura que tem da melhor acertar sempre, maneira né? que consegue. Eu acho que muitos erram tentando acertar e eu costumo dizer que a gente só vai saber se acertou quando eles são adultos, né? Porque aí você vê ele formado, né? O caráter formado, a pessoa já vai cuidar da própria vida e você vê se você acertou, né? Na educação, na criação, na formação que deu em casa, né? É verdade. Esse é o nosso legado, né? É verdade. Mas olha, nós vamos falar também de tensão pré-vestibular, né? Tensão pré-vestibular que tem deixado adolescentes aí com problemas, porque como você citou aqui um exemplo, o menino com manchas no corpo e era um problema lá atrás, um problema emocional que causou. O problema emocional ele pode causar muitos danos, né, no ser humano. E hoje os adolescentes, eu acho que as crianças são muito cobradas na escola, eu acho, né? Só acho, né? Porque eu não estou lá junto, mas a gente acha, né? Que eles são muito cobrados. Alguns E aí, sim. por isso, ficam tensos. Né? Você Com sim, certeza. né? A exigência, ela não abre espaço só para a frustração. Porque com a frustração, a gente lida, é ruim, é desagradável, mas o organismo absorve melhor. Agora, a exigência, ela não abre espaço para a frustração, ela abre espaço para a angústia. E a angústia é difícil de ser assimilada, até para o organismo, né? O estresse mais ainda. A gente não separa, né? Quando as pessoas falam, isso é psicológico, isso é emocional. Mas a gente não separa o que é emocional do físico. A gente tira a cabeça, né? Chega em casa, tira. Seria até bom, porque aí a gente pode lavar a louça e a cabeça fica descansando. Isso. Não Se é? tirar a cabeça, acaba o problema do corpo. Mas, Acabou. mas não é assim, né? O nosso pensamento, o que a gente pensa, né? O sentimento é a resposta neurofisiológica a esse pensamento. Então, trabalha junto, não se separa. É óbvio que o organismo como um todo vai sofrer, né? É verdade. Existe aí, a gente tem exemplos aí de meninas, né, crianças, 15, 16, 17 anos, com problemas psicológicos, né, problemas emocionais por conta do vestibular. Hoje eles estão muito jovens fazendo vestibular. Eu acho até que muitos fazem o vestibular sem maturidade nenhuma para saber o que realmente quer da vida. Ah, com certeza. Eu acho que vale a pena a gente reforçar que a adolescência já é uma fase, né, de muitas mudanças hormonais, neurofisiológicas, então mudanças culturais. Eu converso com os pais e digo assim, olha, hoje é muito mais difícil ser adolescente do que na nossa época, né? Então, só a questão da própria fase em que eles se encontram já é estressante. Então, nós procuramos, né, sermos aprovados durante a nossa vida inteira. Então, esse adolescente com maior pressão, né, com muitas opções para escolha, né, é óbvio que ele vai sofrer um pouquinho mais mesmo, né? E alguns, dependendo de como já tem, né, a sua estrutura, já são estruturados, sofrem bastante. Uma coisa que a gente deve chamar a atenção é o seguinte: tem adolescentes e adolescentes. Uns sofrem mais, podem sentir pressionados e ter problemas emocionais, e outros nem aí, não é? Porque são diferentes. No mesmo lugar, na mesma escola ou até na mesma casa, né? Aí a pessoa fala, não faz, porque os outros não têm nada. Mas e a individualidade deles? Cada um é um, né? Exatamente. O que eu percebo no consultório é que tem uma diferença daquele adolescente que chega, né, que ele já sabia qual a profissão. Porque um dos grandes vilões nessa tensão pré-vestibular, nessa depressão, né, que essa desencadeia, né, é a questão da escolha profissional. Não só a nota de corte, não só a própria avaliação, né? Eu ouço muito isso em casa, eu tenho uma adolescente de 17 anos fazendo a sua escolha, né? Então ela fica, mas a nota de corte, né? Então, quando esse adolescente, ele sabe, ele até já vai com uma meta, ele luta por ela. Eu entendo que, né, da prática clínica e do que nós temos estudado que
o adolescente, esse jovem que não sabe o que ele vai fazer, não é genuína a sua escolha, ele enfrenta a maior ansiedade, porque ele já vai sem saber, com medo, com receio, né, do olhar dos pais, das críticas, das exigências. Então, é um contexto muito amplo. Por isso que é polêmico, né, porque envolve o adolescente como ele estava antes disso, dessa escolha, né, envolve como ele encara o futuro, a visão que ele tem de si, a visão que ele tem do futuro. Então, ele pensa em salário, área de atuação, porque é escolha, avaliação, né? Poder econômico. Isso, exatamente. Prosperidade, né? Isso. Financeira. Então, como é que eu vou me colocar no mercado de trabalho? Então, tem toda uma questão. Como é que essa criança, esse adolescente lida com o empreendedorismo? Qual é o exemplo dos pais dentro de casa? Então, todos esses são fatores que contribuem muito, né, para essa depressão, para esse estresse pré-vestibular. Interessante. A doutora Esmeralda, também professora, né, para o ensino médio, onde estão se preparando, né? Doutora Esmeralda, quer fazer uma pergunta? Ok. Sim, doutora, veja bem, nós temos aí o compromisso com a sociedade, né? Tipo, no meu caso, eu dou aula em 2 escolas para o 3º ano do ensino médio e 2º anos também. Como nós, professores, podemos auxiliar os nossos alunos para já ir diminuindo essa ansiedade? Porque isso pode influenciar. Claro, com certeza, né? A ansiedade é cortisol e adrenalina, e quem é que pensa direito, né, com o corpo numa luta e fuga, né? Então, realmente atrapalha bastante a ansiedade. Muitos, dependendo, como ela disse, como lidam com a situação, né, alguns eles paralisam. Então, aquele famoso deu branco, né? Eu acho que vale a pena conscientizar, né? Falar sobre a escuta, ajudar esse aluno. Ele não precisa se encaixar numa profissão, ele precisa entender qual é o seu perfil. Hoje a gente fala muito em autoestima, né? Que a autoestima precisa estar bacana para quando ele for fazer essa prova. Mas, na verdade, o aluno ele precisa se deparar com quem ele é, com autoconceito. Porque aí ele tem, né, autoconceito, automotivação, essa autocapacidade. Então, a consciência, explicar para esse aluno, né, não se preocupar com o mercado de trabalho, ele precisa descobrir qual é a sua paixão, qual é a profissão que ele tem paixão, porque a tendência, o mercado de trabalho muda. Então, hoje, a gente tem, né, as engenharias, mas daqui a 10 anos nós não sabemos. Né? Então, hoje a medicina está em alta e sempre, né, é uma profissão que nós vamos precisar sempre, mas, né, as políticas, a cultura muda. Então, enfim, é levar esse aluno a pensar em si, né, em automotivar, ter metas claras, né, lidar com a resolução de problemas, lidar com a frustração, um bom diálogo, né, palestras educativas. A educação é essencial, né? Não se faz saúde sem a educação. Verdade. Nós temos mais uma pergunta, mas vamos deixar para daqui a pouco, né? Deixar para já, vai ter mais perguntas. Olha que assunto interessante, né? Não é só para os adolescentes assistirem esse programa, mas também para os pais, para os avós, para os tios, todas as pessoas que estão ali no ambiente, os professores, né? No ambiente desse adolescente. Já, fica aí.